Eu tenho uma notícia para passar aqui para vocês, Piperno. O apresentador de TV José Luiz da Atena afirmou nesta quinta-feira, sabe o que, Marco Antônio? O que, meu caro Que Paulo? não será candidato a senador aqui do estado de São Paulo, não mais com o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, com ou sem apoio, ou seja, da Atena fora da disputa para o Senado Federal. Em 13 de maio, em outras ocasiões, da Atena anunciou, inclusive, que disputaria o cargo de senador. Eu estou verificando aqui, Piperno, talvez você possa me ajudar. Essa é a quinta ou a quarta? Quarta. Acabei de verificar aqui. Quarta vez que da Atena ensaia e desiste. 16, 18, 20 e 22. É tetra. É tetra. Mas aí tá o negócio, Paulo. Assim, também tem tetras de ingenuidade. Gente que acreditou que dessa vez, até porque ele falou dessa vez, eu vou até o fim, quem não acreditar em mim vai ver só tudo papo furado. Disse isso aqui desde o começo. Porque, vejam, da próxima vez, já vamos fazer um exercício, inclusive, preventivo aí para 2024, quando ele provavelmente vai se lançar candidato a prefeito. Você já está fazendo. Isso, porque ele sempre é candidato a alguma coisa. Enfim, a próxima eleição será, então, a eleição de prefeitos. Então, o da Atena, provavelmente, ele se lance de novo nessa disputa, vai causar aquele tsunami todo, porque ele é uma figura extremamente popular, principalmente aqui na cidade de São Paulo, vai chegar em cima da hora e ele vai acabar desistindo. Por quê? Porque o apresentador José Luiz da Atena, que eu conheço, tem assim, já fiz trabalhos com ele, enfim, várias vezes, o da Atena, ele é uma pessoa profissionalmente muito bem posicionada, ele é muito bem pago, ele tem méritos para isso, ele é um dos campeões de audiência no horário dele e tal, isso faz dele um apresentador muito bem remunerado. Então o da Atena não vai largar tudo isso para ganhar muitas vezes menos exercendo um cargo qualquer. Piperno, mas prefeito, hoje pela manhã o presidente da República ainda reafirmou o apoio ao da Atena. Como é que fica isso? Ou seja, o Bolsonaro acreditou mesmo nessa intenção do da Atena de sair candidato? Então, o presidente hoje de manhã disse: estou fechado com o da Atena, mas faltou combinar com o da Atena, né? Veja, a saída do da Atena, a desistência de José Luiz da Atena, ele mexe sobretudo no tabuleiro da sucessão estadual. O da Atena apoiaria o ex-ministro Tarcísio e seria um apoio importante para um político que ainda não tem tradição, não tem muitos laços, não tem muita base eleitoral aqui em São Paulo, não tem raízes eleitorais aqui em São Paulo. E o da Atena seria importante para isso. Ele, sem dúvida nenhuma, é um nome que contribuiria demais com a candidatura do ex-ministro Tarcísio, assim como ele contribuiria com qualquer outra candidatura e não, por acaso, outras forças políticas disputaram o passe dele. Inclusive, ele andou abraçado aí com o ex-governador Dória e poucas horas depois acabou abandonando o ex-governador Dória. Então, esse comportamento errático dele também parece que não foi muito bem assimilado pelos políticos, porque os políticos acham... Primeiro, eles enxergam aquele butim eleitoral que representaria o nome da Atena, e depois eles avaliam os riscos. Mas eu acho que, nesse momento, perde quem acreditou nele e perde, sobretudo, o ex-ministro Tarcísio. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 33 minutos, discutindo um pouco para você que, por um acaso, chegou agora e está nos acompanhando aqui, a desistência do apresentador José Luiz da Atena em relação à sua pré-candidatura ao Senado Federal. Ô Cris, eu vou te pedir uma análise, porque eu, pelo menos, enxergo que política não tem buraco, espaço vazio, né? Eu vejo agora uma movimentação forte, inclusive de pressão em relação à campanha do ex-ministro Tarcísio por parte da bancada evangélica. O nome hoje que a bancada evangélica quer colocar dentro dessa costura e dessa amarração toda é do deputado Marco Feliciano. Como é que você vê agora essa vaga em relação ao Senado Federal, que é a vaga da chapa que é apoiada pelo presidente da República? O Tarcísio e o Bolsonaro vão ceder à bancada evangélica? É melhor apoiar uma Janaína Pascoal ou algum outro nome que seja mais aliado justamente a essa pauta mais à direita?
É complicado a gente dar qualquer opinião quando eles mesmos parecem não ter certeza do que querem, né? A gente está vendo essa novela do Datena aí, como vocês bem lembraram, já de outros carnavais, de outras eleições, mas se repetir de novo mais uma vez, e é por isso que o Piperno faz a brincadeira em relação à próxima eleição, já antecipando que haverá um candidato chamado Datena. E é difícil também tentar se colocar no lugar do presidente Bolsonaro, porque se fosse eu, olharia, por exemplo, para o nome de Janaína Pascoal e acharia um bom nome para apoiar. Tanto é que ela, vamos lembrar, né, em 2018 ela foi cotada para ser candidata a vice na chapa de Bolsonaro e acabou por algumas desavenças ali de entendimento da proposta de governo, do plano de governo, ela se recusando, ficando de fora, mas a gente viu em vários momentos, embora de vez em quando seja bastante crítica, em vários momentos ela, enquanto deputada estadual por São Paulo, mas com uma projeção nacional, com uma voz nacional, apoiando medidas do governo Bolsonaro e muitas vezes criticando os críticos pela forma leviana com que criticam, aquela forma de sempre ser contra, independentemente de estar pensando na melhoria ou não do Brasil. Então eu pessoalmente não acho um nome ruim para apoiar. Agora, em outros momentos já houve outros nomes cotados aí para o Senado, falaram até da deputada Carla Zambelli, já falaram do nosso agora ex-colega Ricardo Salles, né, que saiu aqui da bancada de comentaristas, porque vai concorrer a deputado federal, mas em algum momento o nome dele foi cotado para sair para o Senado. Então, tem outros nomes. Não sabemos se nos bastidores já tem algum outro nome forte sendo discutido para ser um nome forte de apoio. Há também candidatura de Tarcísio para o governo e do presidente Bolsonaro para a presidência. São Paulo, eu vou te dizer, São Paulo me intriga, viu, como na esfera política, até porque é um estado muito decisivo, dada a sua população, o tamanho do seu eleitorado e a projeção que os políticos de São Paulo têm em termos nacionais, por motivos óbvios, né, pela importância do estado para a economia brasileira. O Marco, é curioso, né? Porque os três primeiros colocados na pesquisa para o governo do estado de São Paulo ainda não têm os seus candidatos ao Senado definido. Temos o Haddad, temos o Tarcísio e temos o atual governador Rodrigo Garcia. Eu quero uma análise sua sobre o Datena, mas muito possivelmente hoje talvez nós tenhamos a definição de um desses três pré-candidatos, que seria o pré-candidato da chapa de Fernando Haddad. Tudo indica que Márcio França desista de concorrer ao governo de São Paulo para ser o candidato a senador apoiado por Lula aqui no estado. Olha, Paulo, é uma questão complicada, envolve um pouquinho de adivinhação, né? A gente fica tentando enxergar quem tem mais popularidade, qual nome é cotejado, cogitado nas rodas, nos círculos sociais. E eu vou te falar, a Janaína, apesar do governo não efetivamente demonstrar que irá apoiá-la efetivamente, ela tem, pelo menos nos meios que eu circulo, ela tem aí uma espécie de voto muito fácil, assim. As pessoas já se manifestam claramente que têm interesse em votar nela, porque ela já colocou o nome também à disposição como pré-candidata nesse sentido. Agora, é complicado, viu? Eu acho que... Eu quero retransmitir o que eu acho relevante para a pauta de candidatos ao Senado, que é, meus caros, a minha pergunta, e eu espero que seja a pergunta de todos os brasileiros, não só reformas, não só uma visão de mundo à direita, contra uma visão centralizadora, demagógica da esquerda, né, Piperno? Essa visão socialista. Mas calma, antes de você começar a brigar comigo. Não. A gente precisa de senadores que votem o impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Muita gente acha que talvez essa pauta não seja relevante, ou pelo menos o pessoal da esquerda faz pouco caso para o ativismo judicial, porque hoje, de alguma forma, favorece a visão de mundo do Piperno, intervir para prejudicar o governo federal, que é o que está acontecendo, inclusive o Congresso. Então, o Piperno ele faz pouco caso disso, mas até mesmo o candidato dele, de segundo turno, porque o de primeiro a gente sabe quem é, o candidato dele de segundo turno, se houver segundo turno... Por que se houver segundo turno? Não. Porque pode ser decidido no primeiro, não sei, pode ser decidido. Muita gente fala de antecipação do segundo turno para o primeiro, por conta da polarização. Mas
Essa questão eu considero premente por conta da necessidade de funcionamento adequado do sistema de freios e contrapesos. A gente está diariamente, semanalmente, transmitindo e criticando abusos cometidos por ministros. Tem uma manifestação recente do Alexandre de Moraes exatamente sobre a Amazônia, de novo tentando criar um ambiente de caos institucional. Ele está demonstrando claramente que ele está agindo de maneira política. Então, eles já passaram de todos os limites. Eu espero que isso seja pautado nos debates dos candidatos ao Senado e que seja mote de campanha deles, porque eu acho que isso, para o pessoal da direita, isso vai ser sinônimo de votos e apoio. A Cris citou aqui no programa a deputada federal Carla Zambelli, inclusive como um dos nomes. Eu vou citar aqui todos os nomes para que a gente possa analisar um pouco e fazer um exercício aqui de qual caminho, né, a chapa do presidente da República vai seguir. Então nós temos aqui, como a Cris citou, a deputada federal Carla Zambelli e o ex-ministro Ricardo Salles, que eram dois possíveis nomes. Nós tínhamos, Piperno, aqui no estado a possibilidade de Marina Silva se candidatar a senadora, mas oficializou, inclusive, a candidatura a deputada federal recentemente. Tínhamos Sérgio Moro, mas foi impedido por conta da questão de domicílio eleitoral. Temos o nome de Paulo Scaff, não citamos, né, Cris? Esse nome eu acho que é um nome importante que pode ser, inclusive, colocado aí nessa possibilidade de composição. Paulo Scaff, hoje empresário de 67 anos, ex-presidente da Fiesp, que está afiliado ao Republicanos. Temos aqui o vereador paulistano Milton Leite, o deputado estadual Ricardo Melão, do Partido Novo, o Reiniosi Cuquier, do Podemos, Nise Yamaguchi, do PROS, Aldo Rebelo, Piperno, candidato a senador de Ciro Gomes, aqui no estado, Janaína Pascoal, que nós citamos, Márcio França, aqui que nós citamos, e José Luiz da Atena, que hoje já não é mais, Marco Antônio. Já não está mais entre nós. Hoje já não está mais entre nós. Olha, e aí, dessa salada toda que eu trouxe para vocês? Vejam, se eu fosse alguém da base aí do presidente Bolsonaro, ligado ao ex-ministro Tarcísio, disputando, a eleição, vou até bater aqui e tal. Não é madeira. Para mim, a Cristina matou a charada no primeiro nome que ela citou. Qual? O nome nacional, que poderia, de fato, acrescentar muito a candidatura do ex-ministro Tarcísio, até porque aqui em São Paulo, talvez, inclusive, tenha mais votos que ele, o nome da deputada Janaína Pascoal. Ela é um nome nacional, está com muito apetite eleitoral, se manteve na mídia o tempo todo, participa de programas de rádio e televisão toda semana, às vezes, muitas vezes por semana, teve 2 milhões de votos como candidata a deputado estadual, participou ativamente, foi uma das signatárias lá do processo de impeachment, o que dá a ela, inclusive, um recall importante. Você chama de golpe? Então, eu acho que tem um detalhe importante. A família Bolsonaro não engole Janaína Pascoal. Isso é sabido de todos. Negócio. Né? Às vezes, né, Paulo, numa eleição, numa disputa política, você tem que fazer concessões. Mas quer nome mais controvertido que Datena? O Datena, todo mundo... Estou colocando aqui a suposição de todos é Datena empossado não tem se ele ganhar... Janaína. Não, tudo bem, mas a suposição de todo mundo que falava sobre o Datena era, uma vez empossado, ele vai se voltar contra o governo. Se a Janaína... Ninguém tinha firmeza, ninguém sentia firmeza na postura, na visão ideológica do Datena, com relação a pautas liberais. Se ela já tinha lastro para ser candidata a vice do Bolsonaro, como eles queriam em 2018, quem é que vai me convencer que ela não tem lastro para ser depois? Mas não foi, né, Piperno? Não foi, mas se ela tinha, né, lastro para isso, tamanho para isso, é óbvio que ela tem tamanho para ser candidata a senadora. Agora, será que não haverá uma solução caseira, Cris? Por exemplo, uma deputada federal Carla Zambelli? Não pode ser, eu acho que pode ser sim, e isso já deve estar sendo cotado. Não sei se o nome da deputada Carla Zambelli, mas de alguém muito próximo ao presidente para ficar muito claro o motivo do apoio. Mas eu tento pensar aqui com a cabeça do eleitor e não do presidente da República. E do eleitor que entre Bolsonaro e Lula não tem a menor dúvida de votar em Bolsonaro, porque não quer o bandido voltando à cena do crime, simples assim. Esse eleitor vai olhar para a Janaína, para a candidata Janaína, e vai pensar, é uma profissional do direito, extremamente séria, profunda conhecedora de como se fazem as leis, já com uma experiência legislativa
no maior colégio legislativo do país, que é São Paulo, né, tirando o federal, claro, mas ela já tem uma experiência legislativa, então ela já tem uma experiência também política, de negociação, já enfrentou altas batalhas ali, e aí é só você pegar, para quem está tentando reeleição ou eleição para um novo cargo, mas já está na vida pública, o eleitor tem um serviço mais fácil, digamos assim, é só olhar como foi o trabalho dela na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pautas importantes houve em São Paulo e como ela se posicionou, porque para mim isso é o fundamental para o eleitor. E aí pegando um ponto que o Marco trouxe, que é sim uma condição sine qua non para o eleitorado brasileiro nesse ano de 2022 escolher seu candidato a senador especificamente. Também a deputado federal, mas mais a senador. Esse cara que eu vou escolher está junto comigo de que precisa aprovar a prisão após condenação em segunda instância, isso é uma pauta importantíssima. Está junto comigo de que precisa funcionar o mecanismo de freios e contrapesos que está descrito claramente na Constituição e vem sendo ignorado solenemente por Rodrigo Pacheco, como foi por Davi Alcolumbre e como a gente sabe que é por todos aqueles senadores de oposição que não se preocupam com o Brasil, se preocupam apenas em contrapor-se ao presidente Bolsonaro. O eleitor está com essas pautas, ele vai fazer esse questionamento para o seu candidato e não vai escolher candidato que não esteja com ele nessas pautas. Isso eu tenho ouvido de norte a sul do país, eu tenho viajado bastante, para onde eu vou, as pessoas perguntam isso. A gente tem que escolher o candidato ao Senado que esteja compactuado com esse compromisso de fazer mecanismo de freios e contrapesos funcionar no Brasil. Vocês estão falando aqui da questão do desejo do eleitor, mas as pesquisas indicam que o presidente da República estava correto ao apostar no Datena. Era o líder das pesquisas. E ele não tinha essa pauta. Não, mas é por isso, independentemente disso, essa é uma questão que pensando com a cabeça do presidente da República. O período eleitoral. Eu acho que ele estava buscando um candidato competitivo. Mas isso amadurece durante o período eleitoral. O Piperno, ele gosta de analisar a pesquisa de uma forma que eu considero um pouco errada. Ele traz aí 100 dias antes, olha isso, que engraçado. Ele falou do Datafolha recentemente. Não, porque na véspera o Datafolha acertou quando falava das últimas 6 ou 5 eleições. Só que eu peguei o Datafolha Aécio Dilma, Aécio contra Dilma Rousseff 100 dias antes. Sabe o que falava, Paulo? Dilma 38, Aécio 20. Então, não dá para... E foi 51-49. Quem foi que ganhou a eleição aí? É falso, é desonesto intelectualmente. Mentira, você pegar o dado... Para de mentir. Sem ser 100 dias antes. Cris, como eu imagino que você tivesse aqui me auxiliando. Eu vou fazer o seguinte. Olha só, eu tenho 30 segundos para cada um de vocês fazer aquele tweet específico a respeito da desistência do Datena. Eu começo com você, Piperno, por favor. Aconteceu esperado, né? Realmente era a caçapa cantada e até 2024, então, o Datena com uma pré-candidatura a prefeito que provavelmente não vai até o fim. Marco. Acho bom que ele tenha saído, porque eu espero que os candidatos ao Senado tenham convicção, firmeza nos princípios liberais e de um entendimento de direita e sejam muito claros com relação à posição que eles têm sobre o funcionamento do sistema de freios e contrapesos e o impedimento de 3 ministros que têm agido completamente fora dos parâmetros constitucionais. Um tweet, Cris. Sai o que era o preferido do presidente Bolsonaro e qual será o seu? O que é importante que o senador que você vai eleger tenha em mente quando chegar ao Senado?